Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. E tradicionalmente, antes do objetivo e tema das aulas, vamos aos recados importantes. Primeiro recado importantíssimo, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e importantíssimo também, comunique-se com seus professores, tirem as suas dúvidas. E você que ainda porventura não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, os impactos ambientais nas regiões polares causados pela industrialização do mundo. Você viu só que assunto importante, né? Quando a gente vai imaginar que a indústria vai afetar os polos, né? Vamos saber como que isso funciona hoje, tá? Objetivos da aula: identificar as relações da industrialização mundial com os impactos ambientais nas regiões polares. Relembrando a nossa última aula, nós fizemos uma retomada sobre questões sociais e migratórias no continente africano. Percebemos que as migrações estão relacionadas a esses aspectos sociais, né? Porque as migrações no continente africano são, na sua maioria, mais de 60% migrações intra-regionais, ou seja, dentro do próprio continente, motivadas por questões sociais, econômicas, políticas, né, os conflitos internos. E hoje vamos falar sobre essa revolução no mundo. Vamos começar falando sobre a industrialização mundial, né, essas fases da indústria, da Revolução Industrial, né? Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, lá no ano de 1784, final do século XVIII. Foi a mecanização dos teares e a força a vapor. Depois surgiram os barcos a vapor, a locomotiva, né? Mas o fato é que a fonte energética, a matriz energética era o carvão mineral, que aquecia as caldeiras, né? E o vapor da água fazia o funcionamento aí dos motores, o vapor da água. Segunda Revolução Industrial, já temos linha de montagem, produção em escala, eletricidade, os motores a combustão, que a gente conhece hoje nos carros, né? Outros tipos de indústrias foram se desenvolvendo, metalúrgica, siderúrgica, elétrica, mecânica. Isso lá no ano de 1870, já final do século XIX. A partir aí essa segunda foi até 1970 aproximadamente, onde nós temos a terceira revolução industrial, que é a automação, a robótica, computadores, internet e eletrônicos. Essa revolução que nós estamos vivendo e já entramos numa quarta revolução. A gente vai ver isso com maiores detalhes, que são os sistemas cibernéticos, internet, inteligência artificial, as machine learning, né, as máquinas que aprendem. Então vamos relembrar aqui rapidamente, né, sobre a primeira revolução industrial. Foi um modelo baseado em técnicas rudimentares, baseado na máquina a vapor, primeiro para os teares, né, para a produção de vestuário. Depois surgiram locomotivas, barcos a vapor, né, utilizando o carvão mineral como fonte energética. A segunda revolução, já temos uma mudança importantíssima na fonte energética, já passa a se usar o petróleo. Ocorreu no começo do século XX, até meados da década de 70, foi caracterizada pela mudança dessa fonte energética e aqueles tipos de indústria. Aí eu já tenho metalúrgica, siderúrgica, indústrias de eletroeletrônicos. A terceira, chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. Eu não sei se vocês se lembram, né? A divisão do Pedro Pinchas dos complexos regionais no Brasil, né? Ele utiliza tem como base isso, a evolução técnico-científica informacional, que é diferente, né, nas regiões do Brasil. Aí. Está em andamento desde meados dos 70, predomínio do quê? Indústria tecnológica de alto nível. Né? Hoje os investimentos dos países em desenvolvimento é em tecnologia de ponta, robótica, biotecnologia, né, que tem salvado tantas vidas aí, tecnologia da informação, entre outras. Temos aí uma imagem de um robô já se movimentando, né? Aqui no nosso continente a gente leva um tempo para ter acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de produto tecnológico, mas em países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, né, que tem essa cultura dos robôs domésticos que são muito presentes lá, as cidades inteligentes. Então a gente vem já vivendo essa terceira revolução industrial. E, finalmente, a quarta revolução industrial. Aqui, ó. Existe um livro, A Quarta Revolução Industrial, do Dr. Klaus Schwab. Esse cidadão é que
fez uma primeira reunião aí na Europa para falar sobre economia, sobre os planos econômicos mundiais, que deu origem ao Fórum Econômico Mundial, que acontece hoje na cidade de Davos, né? Ele é um economista que tem um prestígio, um renome mundial. Ela começou na virada deste século, né, para o século XXI, agora que estamos vivendo, teve como fundamento a Revolução Digital. Então, o Klaus considera a quarta revolução a união, a interação de todos esses produtos e essas tecnologias. A inteligência artificial, a biotecnologia, tudo isso junto seria a quarta revolução industrial. E as machine learning, né, que são as máquinas que aprendem, as máquinas que escutam. Aqui no Brasil a gente chama essas máquinas de aprendizado de máquina. São as máquinas que têm inteligência artificial e são programadas para irem aprendendo determinadas funções aí. É impressionante, a tecnologia no mundo está muito desenvolvida, né? Vamos lá, nosso primeiro quiz. Setor da economia apontado na aula e cujo desenvolvimento histórico vem causando problemas ambientais não só nas regiões polares, como em todo o mundo. Seria agropecuária, letra A. Letra B, comércio e serviços. Letra C, indústria. Ou letra D, robótica. Rapidinho a gente já corrige. E aí, galera, vamos corrigir então nosso primeiro questionário. Setor da economia apontado na aula e cujo desenvolvimento histórico vem causando problemas ambientais, não só nas regiões polares, como em todo o mundo. Tcharam! É indústria, né, gente? A agropecuária, né, causa impactos ambientais? Sim. Comércio e serviços. Como é a consequência aí da indústria, também causa a robótica, o material utilizado, mas o fato é que a indústria, desenvolvimento histórico industrial, é que contribuiu para esses impactos ambientais, não só nas regiões polares, mas como em todo o planeta. Mas nas regiões polares, devido à fragilidade dessas regiões, né, os impactos são preocupantes, eles têm consequências para o mundo todo, tá? Então vamos lá. Aqui uma foto só para ilustrar, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o Polo Norte. É claro que vamos, infelizmente, ter que falar sobre o derretimento das geleiras, a questão da perda de biodiversidade e todas as consequências negativas para os seres vivos que habitam essas regiões, né? Essa porção tem 35 milhões de quilômetros quadrados, né? Fica no extremo norte do planeta, é chamado de Ártico, né? O Ártico, que é a parte do oceano, ele tem 21 milhões de quilômetros quadrados. Eu tenho uma parte oceânica e uma parte continental. Tá? Tem países que têm porções de terra ali no Ártico. Está localizado entre o Círculo Polar e o Polo Norte. Né? A gente já vai ver no globo ali, eu mostro para vocês. A área onde se encontra o Polo Norte é constituída por uma espessa camada de gelo de aproximadamente 2 quilômetros de espessura de camada de gelo. Devido, lógico, às baixas temperaturas que nós temos na região. Mas mais importante que isso, porque os polos também contribuem para a regulação climática e para a temperatura no planeta. E esse derretimento, esses impactos ambientais, eles estão mexendo também com o clima do planeta. Já no outro extremo, né, do planeta, encontra-se a região polar da Antártida, ou Antártica, ocupa 14.108.000 quilômetros quadrados, e assim como o Polo Norte é uma extensão, né, um território coberto de gelo. Então eu trouxe o globo para vocês hoje aqui, vocês conseguem ver aí. Nós temos, vamos colocar a Terra aqui do jeitinho certo, nós temos o Polo Norte aqui, que são os extremos.
Essa visão que vocês estão tendo aqui, ó, é como se fosse uma projeção azimutal, que a gente chama concêntrica, né? Eu escolho um centro, um ponto no planeta e tenho essa visão de frente dele aqui, ó, tá? O Polo Norte e o Polo Sul. A extensão um pouco maior, tem a presença de alguns mares aqui, e a gente já vai verificar no mapa aí com mais detalhes o Polo Sul e o Polo Norte. A Antártida, né, que seria o Polo Sul, que a gente chama de Polo Sul aqui, é o nosso polo, né, está mais próximo da nossa região aqui. É uma área que não existe população, não tem economia, não tem dinâmica urbana, não tem cidades, né? O que encontramos lá são pesquisadores, temos uma grande quantidade de pesquisadores. Trouxe uma imagem para vocês da estação da Antártica brasileira, chamada Comandante Ferraz, que infelizmente, acho que há 8 anos atrás, passou por um incêndio, né, um problema técnico, ela pegou fogo e já foi reconstruída, já está em funcionamento. Então, estações de pesquisa do mundo todo ocupam a Antártida. A gente vai saber por quê em breve. Aqui uma cidade fácil de falar o nome, aí, Longyearbyen. É interessante que só para vocês saberem como é frio nessas regiões, né? A cidade fica na Noruega, a Noruega está lá no Ártico, né, faz parte, onde os habitantes não podem morrer. Fala, oh, que bom, vou morar nessa cidade, né, não podem morrer. Mas lógico que isso aqui é um exagero para chamar a atenção para a matéria, né? Mas o fato é que a cidade é tão fria que as pessoas faleciam e os corpos não entravam em decomposição. E isso estava se tornando um problema econômico para essa região, né? As pessoas morriam e ficavam lá, não decompunham, os gatos estavam faltando espaço para enterrar as pessoas. Então, para vocês verem a quantidade de neve, essa camada de neve pode causar problemas desse tipo, é uma curiosidade até bizarro, né? Mas acontece. E ultimamente, não sei se você tem acompanhado no noticiário, o derretimento das geleiras vem trazendo à superfície pessoas que faleceram fazendo alguma atividade esportiva no Himalaia, por exemplo, no Everest, né? Tá tendo derretimento lá das geleiras do topo das montanhas e estão aparecendo corpos, né, de montanhistas que faleceram lá, desapareceram no monte, já depois da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Encontraram um casal, né, da Segunda Guerra, da década de 40, que ficaram, o corpo está lá conservado. Encontraram montanhistas de algumas partes do mundo aí, e os corpos estão vindo à superfície. E aí o grande problema do derretimento das geleiras, que é o aquecimento do planeta, o aquecimento global, assunto polêmico, que alguns acreditam que existe, outros não. Temos várias teorias aí, né, vários teóricos tratando sobre esse assunto, né? Se ele existe ou não, o fato é que o planeta está aquecendo e o derretimento das geleiras está muito ligado a esse aquecimento. Como surge esse aquecimento global? O aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono é emitido pelos automóveis, pelas indústrias, são os gases poluentes, os gases, os GE, né, os gases de efeito estufa. O grande problema, os maiores geradores de dióxido de carbono é a atividade industrial, infelizmente. Um estudo do Australian National University, né, os australianos, o início do aquecimento global no planeta. Eles pegaram lá o período das revoluções industriais, ó, de 1830 a 1850, a Terra reagiu de forma rápida já a esse tipo de poluição, né? E ao pequeno aumento de emissões. Era o início do aumento dessas emissões de CO2, que ela é natural, né? Elas foram crescendo, década a década, né? A produção industrial foi aumentando, o consumo, a busca por novos produtos, o desenvolvimento tecnológico, as invenções que foram aparecendo ao longo da história da indústria, né? E a aceleração da produção e do consumo. Então, hoje, a produção é gigantesca, às vezes tem excesso de produção, né? Porque a demanda não consegue nem acabar com aquela oferta que a indústria fez. Né? Isso também tem outra consequência, além de emissão de CO2, é descarte de resíduo sólido, um material que fica lá sem movimentação econômica, acaba se transformando em lixo, é um problema seríssimo. E aí, infelizmente, a Antártida está a derreter mais rápido do que o normal. Essas emissões do dióxido de carbono vão para a atmosfera, causam o efeito estufa, que é a prisão, né, dos gases poluentes pelo aquecimento do planeta, e as geleiras, lógico, vão sofrer
Com isso, aquecimento dos oceanos, as marés levam esse aquecimento lá para as geleiras, né, o movimento das correntes marítimas. Consequências. No Ártico, a redução da área gelada já é de 14%, né, 40% mais fina do que ela era. A Antártida perdeu 3 km² de extensão em consequência de uma elevação de 2,5 graus centígrados desde a década de 40. Então parece um aumento mínimo ali, 2 graus, né? Mas isso para esse tipo de território, essa fragilidade, a presença do gelo, a área ser congelada é grave. Com o derretimento dessas calotas polares, nós podemos ter a elevação do nível dos oceanos. Isso pode afetar e está ameaçando milhões de pessoas no planeta, pessoas que moram, populações de áreas litorâneas, as ilhas do Pacífico, por exemplo, ali na Oceania, algumas já foram engolidas pela elevação do nível dos oceanos, consequência, né, segundo alguns estudos, do aquecimento global, que é uma consequência da emissão desses gases, principalmente pelas atividades industriais. Segundo questionário, processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causada por massivas, muitas emissões de gases, que intensificam o efeito estufa, especialmente a queima de combustíveis fósseis, petróleo no caso, e mudanças no uso da terra, como o desmatamento. A gente viu na aula ao vivo, o desmatamento também contribui para o aquecimento global. Essa afirmação está se referindo à letra A, aquecimento da Terra, letra B, aquecimento global, letra C, aquecimento universal, ou letra D, as temperaturas não estão aumentando. A gente já volta rapidinho. Então vamos lá, meu povo, vamos corrigir o nosso segundo questionário. Tem um conceito aqui, uma afirmação, um processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Bingo para quem colocou o aquecimento global. Esse fenômeno, digo, muito polêmico aí no planeta, né, com pessoas que acreditam que existe, outros afirmam que não, que seria uma dinâmica natural do nosso planeta. Realmente o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele só vem sendo potencializado, agravado pela emissão desses gases tóxicos, né? Aqui só uma imagem ilustrativa para a gente ter ideia da fauna e da flora existente lá na Antártida, né? Tem a presença de baleias, os pinguins, né? Que são um símbolo aí da Antártida, né? E essa biodiversidade sendo ameaçada, né, pelos impactos causados pela indústria, a emissão dos gases, o aquecimento do planeta e derretimento das geleiras. A elevação da temperatura global afeta o equilíbrio ambiental, atingindo todos os tipos de vida, claro, né? Animais marinhos, os peixes são ameaçados pelo degelo. A redução do gelo na Antártica fez a população de pinguins, por exemplo, diminuir em 33%. Isso é uma porcentagem alta, grave, né, para a diminuição de indivíduos de uma espécie. Aproximadamente 200 milhões de indivíduos serão afetados com o aumento do nível do mar e dos oceanos e cerca de 60% da população residente em áreas litorâneas. Por isso é urgente, falei a professora Larissa, né, na aula ao vivo, a gente falou isso, é urgente que se tome alguma providência sobre isso. Essa industrialização, esse consumo desenfreado, né?
E isso não depende só de vontade política, gente, depende da nossa atitude também. A gente colocar uma visão e um freio nesse consumo, né? Isso seria importante também. E por que as geleiras derretem? Aí finalmente nós vamos, né, saber que a indústria realmente, a industrialização do mundo contribuiu para esse derretimento lá. Indubitavelmente, ou com certeza, o aumento da temperatura terrestre foi o responsável pelo derretimento das geleiras ao longo da história. Então, é aquecimento do planeta. Atualmente, essas mudanças são muito rápidas e, se elas continuarem, as geleiras podem ser extintas. Então, a gente vai ter um problema grave, um colapso no clima do planeta sem precedentes. Tá? O derretimento das geleiras acelerou nas últimas 3 décadas, devido a, lembra lá no início da Revolução Industrial, essa demanda e a oferta da indústria foi aumentando, o consumo, desenvolvimento tecnológico, criação de produtos que nós não dependíamos desses produtos, hoje somos dependentes, né? Esse aumento foi significativo. Aumentou durante o século XX, está deixando o planeta sem o gelo. Para vocês terem uma ideia, as chuvas, né, que nós temos aqui nas regiões tropicais dependem muito da umidade que vem dos trópicos, gente, isso é gravíssimo. A atividade humana é a maior culpada, né? A atividade humana e de alguns humanos é a maior culpada pela emissão dos gases, né, responsáveis pelo aquecimento terrestre. O nível do oceano, do mar e a estabilidade climática global, né, dependem dessas calotas polares. Elas não estão aqui simplesmente, né, porque estão distantes da radiação solar e tudo mais. Elas têm uma importância vital, né? A nossa vida depende da preservação, da conservação dessas áreas polares. Porque existem problemas, né? Só para a gente reforçar, é essa emissão, a concentração atmosférica desse dióxido de carbono, derivados da onde? Da indústria. A indústria é do transporte, sim, mas quem fabrica os automóveis? É a indústria. Então tem toda uma cadeia aí. Do desmatamento, que também a madeira é direcionada para a indústria, para as indústrias madeireiras, ou a queima de combustíveis fósseis também pelas indústrias, ok? Isso causa o derretimento das geleiras. Aquecimento oceânico. Poxa, outra causa gravíssima. Os oceanos absorvem 90% do calor terrestre. Então, se o planeta está aquecendo, o oceano aquece, as correntes marítimas circulando pelo planeta levam essa água aquecida e vão o quê? Derretendo as geleiras, vão derretendo as encostas ali. Aí uma cena triste aqui, a menininha na Groenlândia, né? A Groenlândia também teve uma redução da área congelada muito expressiva. É a maior ilha do mundo, né? E aí, finalmente, um impacto ambiental, infelizmente, que afeta os grupos humanos, né? A exploração de petróleo, os minerais que nós temos no Ártico, inclusive conflitos ali entre os países, né? Pela posse econômica do local ali. Isso está afetando esses povos nativos da região, né? A extração do petróleo, principalmente. As pessoas estão sendo pressionadas por essas plataformas de extração de petróleo e já deixam de viver da forma mais rudimentar e nativa que viviam algumas décadas atrás. Nosso último quiz é uma das consequências da poluição industrial, é o aquecimento global, que acaba causando, entre outros problemas, letra A, desmatamento, letra B, terremotos, letra C, o derretimento das geleiras ou letra D, tsunamis. Rapidinho a gente já volta para a correção. Então, galera, vamos corrigir o último quiz da aula de hoje. Uma das consequências da poluição industrial é o aquecimento global,
que acaba causando, entre outros problemas, o problema que nós discutimos hoje, que é o impacto nas regiões polares com o derretimento das geleiras. Certo, meu povo? Então, falamos hoje sobre esses impactos ambientais nas regiões polares causados pela industrialização no mundo ao longo da história, desde a primeira Revolução Industrial até a quarta Revolução, beleza? Essa foi mais uma Aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.